está tentando contato com o Tenente Coronel Adilson Moreira, que é o responsável da Polícia Militar, e ele está na linha com a gente nesse momento. Eu agradeço, Tenente Coronel, a sua participação aqui no Esporte Interativo, porque teve uma declaração do senhor que me assustou muito, porque o MP disse em comunicação oficial, o Ministério Público de Santa Catarina, que não teve nada de não permitir o policiamento, que ele não deu orientação nenhuma, não teve documento nenhum. E o senhor declarou que sim, que houve e que gostaria que o Ministério Público de Santa Catarina provasse isso. Gostaria de ouvi-lo com relação a esse assunto. Muito boa noite, obrigado por nos atender aqui no Fim de Papo. Tudo bem, boa noite, né, aos ouvintes. Olha só, eu gostaria imensamente, né, que não fosse o tom da discussão claro, de quem é a culpa, se o Ministério Público, se a Polícia Militar está dizendo assim, está dizendo assado, até porque todos nós queremos a mesma coisa, né? Sim, sim. A harmonia social, a paz, que as pessoas, né, sejam muito bem, vamos dizer assim, muito bem protegidas de alguma maneira. Então, olha só, o que nós passamos, e isso é verdade, isso é algo que é bastante conhecido, já de muito tempo há uma discussão muito acalorada se eventos dessa natureza, que são eminentemente privados, né, tem que ter a presença de policiais militares, muitas vezes para fazer revista das pessoas que estão entrando, fazer a divisão de torcidas, porque independente, e isso é fato, vocês sabem muito bem, quando acontece algum problema, é comum se colocar a responsabilidade das polícias, que elas, né, não trabalharam bem, houve falha, como isso acontece. E nós temos, por um outro lado também, uma cultura de muitas torcidas que às vezes vão para o campo de futebol fazer o enfrentamento. Esses são fatos que todo mundo tem de conhecimento. Recentemente, eu recebi comunicação do Atlético Paranaense que teria um jogo contra o Náutico, isso algo assim muito, vamos dizer assim, em cima da hora. E como não estava na grade de policiamento nosso, porque tiraram lá do Paraná, e aí eu também não sei dizer agora, são questões também, problemas com torcidas, enfim, vinha para cá e eu passei a eles, olha, eu não tenho condições, né, até porque eu tenho outras atividades a fazer, mas nós vamos nos responsabilizar pelo policiamento da arbitragem, né, eu até coloquei, inclusive, em alguns pontos dentro do próprio campo, além da arbitragem, e faria da parte externa, e era importante que eles contratassem uma empresa particular, porque é um evento particular. Isso também, já sabedor de que o Ministério Público, pelo menos aqui em Joinville, já tem um entendimento pacificado muito no sentido que isso é um desvio de função. Pois bem, eu tenho como obrigação de fazer essas leituras, porque são as questões até legais. Chamamos, o Atlético Paranaense fez isso, eu acompanhei toda a atividade lá, inclusive a própria taxa do policiamento que aqui em Santa Catarina se cobra não foi paga, mas isso é o de menos, né? E eu avisei, olha, para o jogo com o Vasco, provavelmente nós vamos também trabalhar nesse mesmo sentido, porque as coisas estão se acalorando. Pois bem, na quinta-feira, melhor, antes disso, na terça-feira eu já tinha recebido um documento do Ministério Público, 2 documentos na verdade. Um, né, eu recebi aqui, deu despacho de um relatório onde há um levantamento sobre questões de briga de torcidas e que a Polícia Militar muitas vezes está ali e não deveria estar, não é função dela. E recebi depois um documento que foi inclusive protocolado em Santa Catarina, quinta ou sexta-feira, que era a respeito de uma ação civil pública, né, justamente para que a Polícia Militar deixe de fazer certas atividades, né, neste tipo de evento que é eminentemente privado, principalmente na divisão de torcidas. Então, veja só, feito isso, eu mais uma vez alertei o Atlético Paranaense, que já se adiantou e fez a contratação de uma empresa particular, que uma delas, ele fez a contratação de 2, na verdade. Uma delas já atende a Arena Joinville aqui em outros tipos, né, de segurança interna privada, e uma outra empresa do Paraná. Fizemos toda a parte de planejamento externo, intervenção quando precisasse, a condução dos torcedores, a condução, né, do próprio time, ou seja, tudo aquilo que nos que nos cabe, né, normalmente. E na parte interna eu fiz apenas a segurança da arbitragem e fui, inclusive, no local até para acompanhar todo o desenvolvimento, porque a gente quer que dê certo e nos preocupa muito, né, essas pessoas que também vão para lá. E aconteceu o fato que eu
né, isso são questões para nós discutirmos depois tecnicamente, se poderia ter sido melhorado ou não, presenciei algumas questões, mas também deixei bem claro que provavelmente se a Polícia Militar estivesse ali também poderia ter ocorrido, porque é fato hoje brigas de torcida dessa natureza e principalmente para nós aqui, alguém que vem do Paraná, né, da torcida do Atlético e também venha do Vasco, que não tem nada a ver com a nossa, né, vamos dizer assim, com as nossas torcidas daqui, mas nós tínhamos essa preocupação. Então hoje, pois não. Deixa eu lhe interromper por duas questões. Pois não. O senhor percebeu, você citou aí, houve algumas questões que o senhor talvez pudesse ter ajudado sendo polícia militar e tendo experiência em eventos. Questões de organização da segurança privada contratada pelo Atlético Paranaense, é isso que o senhor acabou percebendo? São questões que a gente, quando bate o olho, né, de verificar certas situações, nós vamos olhar e nós vamos até discutir depois, porque talvez houve, né, de alguma maneira, alguma falha, algum momento, mas isso são questões para nós fazermos um pouco mais adiante. E um outro ponto se o pessoal da nossa produção puder mostrar, o nosso comentarista Vitor Sérgio Rodrigues foi dar uma olhada. Você pode até falar, Vitor, foi você que descobriu a informação que estava estampada no site da torcida organizada Fanáticos do Atlético Paranaense. Lá na página da torcida, né? Que eu costumo dizer há um tempão aqui, que são quadrilhas organizadas. Eu falo isso, há uns 3 anos aqui. E o pessoal diz, não, cuidado que eles vão te processar e tudo. Nunca ninguém processou porque é fácil derrubar. Aponta ali, Vitor, ali no terceiro parágrafo está escrito assim, para a viagem a Joinville não vamos vender pacotes para mulheres e crianças, dada a periculosidade da viagem, de encontrar torcidas adversárias na estrada, do próprio confronto em si. Já fica claro aí que isso é tudo premeditado, né? Certo. Até para elucidar para os amigos, nós tínhamos informações dessa natureza, tanto é que as nossas agências de inteligência daqui estavam entre muitos torcedores e até um deles, que foi um dos, né, o cometedor de toda, né, o estupim ali da situação, está preso, está na cadeia pública aqui, na delegacia de polícia, central de polícia nossa aqui de Joinville, que foi preso pela Polícia Militar, foi entregue à Polícia Civil, porque nós também estávamos fazendo todo esse monitoramento, mas às vezes existem questões que vêm justamente para isso, né? Para causar tumulto e cometer crimes dessa natureza. Deixa eu só fazer uma pergunta para o senhor responder na brevidade que o senhor puder, que é o seguinte. A prática no Brasil é que quem cuida de torcida no estádio, até hoje, né? A prática, ou de 30 anos, que quem faz essa divisão, quem faz o policiamento ostensivo no Brasil é a Polícia Militar. Se a gente for debater se isso é desvio de função ou não, é um tema, né? A gente pode debater, vamos levantar esse debate e fazer. O senhor não acha que... Nós vamos... o senhor não acha... Só para eu terminar aqui a pergunta. O senhor não acha que se a gente chegar à conclusão que é desvio de função, precisa haver um treinamento de quem vai? Porque a Polícia Militar tem em vários estádios, tem experiência em lidar com esse tipo de bandido. Então, você não acha que deveria haver um treinamento para isso ser feito? Mas eu vou levantar um detalhezinho para os amigos, que isso tudo nós vamos conversar depois e também procurar o próprio pessoal do Atlético Paranaense, são questões que nós vamos levantar aos poucos. Em Joinville, no estádio de Joinville, existe um espaço exclusivo para a torcida visitante. Sim. O espaço que foi colocado lá foi alargado. Nós também tivemos informações que a preocupação muitas vezes, e aí eu peço para os amigos que também levantem nesses debates, não estou afirmando, mas estou dizendo assim, levantem questões dessa natureza. Muitas vezes as questões financeiras sempre na frente de outras questões. Sem dúvida. Certo. Tá? Então eu digo assim, há questões que a Polícia Militar toma como partícipe, muitas vezes, do planejamento, da preparação, certas coisas que, né, muitas vezes vão acabar fugindo do nosso alcance, porque às vezes vem questões levadas, né, pelo interesse privado, né, de instituições que vêm aqui jogar em Joinville, né, alugam uma arena, né, querem um policiamento, né, e muitas vezes estão pensando apenas na questão financeira. Eu peço também para levantarem fatos dessa natureza, porque muitas vezes, meus queridos, quando as coisas não dão certo, acaba, obviamente, na mão da Polícia Militar. Isso é notório e público. Tenente Coronel Adilson Moreira, muito obrigado por nos atender, com paciência, nos explicar todos os pontos. Acho que foi
elucidadora e excelente a sua entrevista. E se a gente precisar, a gente volta a entrar em contato. Muito obrigado. Eu que agradeço aos amigos. Muito obrigado. Tenente Coronel Adilson Moreira, o responsável pelo policiamento em Joinville. Eu acho que foi importante mostrar, o Vitor trouxe a da Paz aos Fanáticos, é algo totalmente premeditado que esses marginais da torcida organizada do Atlético Paranaense fazem. Não e só para não personificar, né? Não, você que está em casa, não defenda a marginal, não defenda a quadrilha organizada. Hoje foram de Vasco e de Atlético Paranaense. Todas. Na semana que vem vai ser de outro. São de todos. Essas quadrilhas ocupam todos os clubes, todas as torcidas, são quadrilhas.